Senhoras e senhores, em continuidade ao nosso encontro, para o segundo painel, criptoativos, ativos digitais, desafios e rastreabilidade, convidamos para compor a mesa. Como mediador, o conselheiro do CNMP, Daniel Carnio Costa. Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Eronildes Aparecido dos Santos. Doutor Christoph Pies, advogado da Honeys. Desembargador Carlos Alves Braga Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Nicosia Lawson, advogada da Becker Partners, virtualmente. Ministro Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça. Para a condução desse painel, tem a palavra o conselheiro do CNMP, Daniel Carnio Costa. Muito obrigado. Novamente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos de volta a esse segundo painel desse quarto Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos. Esse painel muito atual e interessante, que vai tratar de criptoativos, ativos digitais, desafios e rastreabilidade. Inclusive, ali na antessala já conversávamos sobre o caso da FTX, que promete ser um caso muito interessante, envolvendo todos os temas desse painel: criptoativos, ativos digitais, os desafios e a rastreabilidade. E teremos como painelistas o ministro Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, além de ministro do STJ, uma grande referência para todos nós em direito privado. O ministro tem uma formação acadêmica exemplar. É mestre em Direito pela Harvard Law School, nos Estados Unidos, e doutor em Direito na Alemanha. Teremos também o desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, do meu TJão, né, que nem diz o ministro Moura Ribeiro. Uma honra, um prestígio muito grande tê-lo aqui nesse evento conosco. Bem-vindo ao CNMP. O desembargador também, né, além de ser uma referência na magistratura, tem um excelente currículo, inclusive internacional, com curso de extensão em Direito Constitucional americano, Sistema Legal Americano e Ética Profissional pela Stanford University. Aliás, o meu mestrado nos Estados Unidos é também pela Stanford, né, então conheço a instituição e a qualidade da formação. E é membro também da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário desde agosto de 2015. Teremos também a participação do Dr. Eronildes Aparecido Rodrigues dos Santos, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e atuou durante quase 2 décadas, ou mais de 2 décadas, como promotor de justiça nas varas especializadas em falência e recuperação judicial de São Paulo. Tive o prazer de trabalhar durante muitos anos com o Dr. Eronildes. Ele é doutorando em Direito pela Uninove e autor do anteprojeto de lei de insolvência transnacional nos moldes da lei modelo da Uncitral, que integrou o texto do Código Comercial, palestrante nacional e internacional sobre insolvência e professor convidado da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e da Escola Superior da Advocacia. Teremos também, como participante internacional, o Dr. Christopher Pies, que é advogado sócio da equipe de contencioso, insolvência e reestruturação do escritório Harneys nas Ilhas Virgens Britânicas, e tem uma vasta experiência na assessoria de casos envolvendo fraude e recuperação de ativos em processos transnacionais de alto valor. E também, participante internacional, doutora Nicosia Lawson, que é advogada associada do escritório de Baker Partners nas Ilhas Caimã, com experiência na área de reestruturação e insolvência, fraude e localização de ativos. Muito bem, vamos então iniciar e abrir o nosso painel, passando desde logo a palavra ao ministro Vilas Boas
Cueva para a sua apresentação. Muito obrigado, ministro. Poder participar desse evento sobre recuperação de ativos e, particularmente, nesse painel sobre criptoativos. É um tema extremamente contemporâneo, sobretudo agora, depois da quebra da FTX, da qual falávamos agora nos bastidores aqui. É um desafio enorme, porque, como todos sabem, né, foram pelo menos 1 milhão de consumidores lesados, né, 1 milhão de credores avidamente à procura do seu suado dinheirinho, e, em alguns casos, não é um dinheirinho, são fundos soberanos, como de Singapura, são empresas de grande porte que investiram vultosos valores ali, no que tudo indica ser mais um esquema de pirâmide, ou, como dizem os americanos, um Ponzi scheme, né? Algum guru brilhante, com uma titulação acadêmica extraordinária, aparece e divulga e promete retornos mirabolantes, e uma nova forma da felicidade, a eterna juventude, e todos acreditam e caem e vão em manadas comprando aqueles ativos, e isso se dissolve em pó rapidamente e gera muito desgaste. Acho que todos nós temos várias anedotas pessoais para contar. Eu, quando vi a manicure da minha mulher investindo todo o suado dinheirinho junto com o do namorado em criptomoedas, eu fiquei assustado. Não é possível que já tenhamos que lidar com isso. E, não obstante, há uma hesitação muito grande, né, dos órgãos reguladores. Desde 2008, afinal, essa tecnologia do blockchain já se tornou conhecida. O legendário, se é que existente, Satoshi Nakamoto, ao inventar o blockchain e difundir a primeira Bitcoin e todas as exchanges, já são 14 anos nessa história, e muitas lágrimas foram vertidas nesses 14 anos. O Paul Krugman sempre lembra no New York Times que já passou da hora de se levar a sério a ameaça que esses ativos implicam. É claro que eles têm vantagens, eles são, em princípio, mais simples, mais fáceis de negociar, permitem uma identificação precisa, são infalseáveis, permitem que se identifique precisamente quem negociou, como, quando e onde. Agora mesmo, depois da debacle da FTX, é possível identificar os movimentos de todo o dinheiro que desapareceu. Parece que 500 a 600 milhões de dólares, a julgar pela matéria de hoje do New York Times, desapareceram simplesmente, estão sendo negociados. Sabe-se dessa movimentação, não se sabe exatamente quem é o dono ainda, mas já é possível identificar, através desse sistema disseminado de arquivos, né, criptografados, para onde esse dinheiro está escoando. É uma questão de tempo, portanto, saber como será feita a regulação. Há várias propostas. No Brasil, nós já temos há vários anos alguns projetos de lei em debate no Parlamento, né? Acho que o primeiro deles foi um projeto de 2015, projeto 2303, do deputado Áureo Ribeiro, que, curiosamente, além das criptomoedas, das chamadas criptomoedas, que hoje a gente já chama de criptoativos, ele incluía também a milhagem das companhias aéreas entre esses ativos que deveriam ser regulados. Houve depois outros projetos do próprio deputado Áureo Ribeiro, que também incluíam aí equity tokens, utility tokens e outras modalidades desses criptoativos. Houve vários substitutivos, e o que se discute hoje é um projeto de lei do Senado, que é originalmente esse projeto 2303, que é o projeto 4401, que se encontra desde junho, acho, no plenário da Câmara, pronto para votação. Ele foi votado na Câmara, foi modificado no Senado, voltou à Câmara, está pronto para apreciação. É um projeto que, fundamentalmente, cria diretrizes para a prestação de serviços relacionados a esses ativos virtuais. Ele incorpora aí algumas noções de transparência, mas ele acabou deixando de lado algumas ideias que seriam decisivas para bem regular a questão dos criptoativos, como a segregação de ativos. Parece que essa, aliás, é um dos pontos fracos que levaram a debacle da FTX, né? O dinheiro
que era uma parte significativa do dinheiro que era detido pela FTX foi canalizado para uma empresa do próprio dono da FTX, o que, obviamente, vai gerar demandas ressarcitórias contra a Alameda, né, que é essa outra empresa. Mas, se houvesse uma regulação minimamente sensata, que replicasse a regulação que já existe no mundo real, no mundo dos ativos palpáveis, se é que é possível dizer assim, nós já teríamos como talvez prevenir mais uma repetição de um drama que era já previamente articulado. Esse projeto de lei 4401, ele tem recebido várias críticas por dois possíveis erros: o erro do tipo 1, né, regular demais, ou o erro do tipo 2, regular de menos. Não se sabe se o projeto regula demais, mas há um consenso que regula de menos, que essa queda da exigência da segregação é um erro, né, que a transparência não é suficiente e que também falha em estimular a ideia de sandboxes regulatórios, né, essas regulações experimentais que o Banco Central já tem usado em vários casos. E a CVM começa também a estimular. A lei, se for aprovada, deveria já conter um incentivo para esse tipo de regulação experimental que possa evitar erros do tipo proibir a inovação tecnológica, ou dificultar que ela se expanda. De todo modo, baseado na experiência internacional, por exemplo, na MAICA, na proposta de regulação europeia, já há um consenso de que deveria haver uma regulação o mais próxima possível da regulação que existe para os mercados de títulos e valores imobiliários, né? Com alguns dos testes jurisprudenciais que se aplicavam já nos Estados Unidos há muito tempo, no famoso caso do SEC versus Howey, e critérios que a CVM também tem usado no Brasil, com perguntas básicas: há um investimento, há um contrato ou um título que represente esse investimento? Não importa se ele é tokenizado, ou se ele é de papel, ou se ele é virtual. Esse investimento é coletivo? Existe um lucro esperado? Essa remuneração tem origem em esforços do empreendedor ou depende de fatores fora do controle? A oferta é pública, ou seja, a captação da economia popular? Esses são alguns dos elementos que devem ser levados em consideração para definir se aquele tipo de criptoativo é ou não um ativo que se confunde com um título ou valor imobiliário e que, portanto, mereça uma regulação mais atenta, impedindo a repetição dessas histórias que têm acontecido. Nós vimos de um ano para cá, né, o derretimento desse mercado. Em outubro do ano passado, ele perdeu 2/3, né, fundamentalmente, um mercado que era de 3 trilhões de dólares, passou a ser um mercado de 1 trilhão, né? Muito dinheiro, mas ainda assim não faz cócegas nos mercados mais pujantes. De todo modo, o dano social causado pela falta de regulação já parece demonstrar que o custo de não regular esses mercados é maior do que o custo de regular. O argumento a favor de ter uma abordagem mais leve em relação aos criptoativos era exatamente permitir a inovação tecnológica, a criação de novos mecanismos de geração de riqueza, mas agora os custos sociais infligidos por essas repetidas quebras leva a crer que é necessário, sim, proteger a economia popular, a captação de recursos e adotar um mecanismo de regulação. O judiciário, obviamente, não é o veículo ideal para isso. Espero que nós não sejamos levados a adotar regras que se substituam à regulação. Acho que não é o papel do judiciário fazer isso. No STJ, há poucos casos sobre o tema. Um deles é um conflito de competência de relatoria do ministro Sebastião Reis, que procura definir os conceitos de
de criptoativos, demonstrar que eles não se enquadram nos tipos penais de crimes contra o sistema financeiro, portanto, não são de competência federal, mas que podem, sim, são passíveis de investigação e eventual punição pela Justiça Estadual. Há um outro caso interessante, julgado na minha turma, no qual os bancos começaram a fechar as contas bancárias das bolsas ou das exchanges brasileiras de criptoativos e, com isso, dificultavam ou impediam a liquidação dos valores resultantes das operações com os criptoativos e alegou-se, então, que isso seria uma violação da ordem econômica, uma infração da ordem econômica, porque a conta bancária seria uma verdadeira essential facility, que permitiria que aquele criptoativo se convertesse em real, em dólar ou numa moeda qualquer. Como isso não havia sido pré-questionado e nem explorado nos autos, nós arquivamos o caso. E houve um outro caso interessante, também da minha turma, em que alguém teve a sua senha roubada e, com isso, todo o valor de bitcoins transferido para uma conta bancária própria. Alegava-se que o provedor de acesso à internet seria responsável pelo fato de ter permitido que aquela senha que se encontrava no e-mail da pessoa fosse roubada. Mas, obviamente, não havia como responsabilizar o provedor de internet, então, esse caso também não resultou em nenhuma indenização. Esses são os casos que até agora chegaram no STJ. Eu espero que não tenhamos que lidar com casos mais complexos no futuro, que não tenhamos que nos substituir ao regulador. Muito obrigado a todos pela paciência. Muito obrigado, ministro Cueva, pela sua exposição, trazendo comentários super atualizados sobre a futura e provável regulação desse tipo de investimento e da jurisprudência que nós temos no Brasil, no STJ, acerca do tema. Dando sequência, então, aqui aos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior para que faça a sua exposição. Obrigado, bom dia a todos. Eu já me desculpo antecipadamente por uma tosse aqui, é alérgica, não é contagiosa. Eu agradeço muito o convite, caro Rodrigo Castelhan, o IBRA, e, em nome do Dr. Daniel Calho e do ministro Vilas Boas Cueva, eu cumprimento todos os meus parceiros de bancada aqui. O que eu pretendo tratar em criptomoedas e rastreamento é um aspecto bastante essencial, bastante básico disso, que eu notei que tem palestras, eventos, seminários, congressos sobre isso, vídeos na internet, textos na internet à vontade, e às vezes esses conceitos fundamentais ficam faltando, e eu percebi isso com perguntas dirigidas a mim: olha, assisti palestra de fulano, mas onde fica a criptomoeda? Onde ela fica armazenada? Como que é isso? Isso tem toda a relação e implicação com a questão do bloqueio de criptomoedas, com a eventual resgate, né, a eventual conversão em moeda fiat, dólar, euro, real, para eventualmente colocar no processo judicial, enquanto caminha investigações ou recuperação de ativo. Pois bem, então essa é a pergunta fundamental para isso, para saber onde fica a criptomoeda. Eu tenho que entender qual é a tecnologia que está por trás. Essa tecnologia do blockchain não foi inventada com o Bitcoin, mas o Bitcoin deu emprego a ela. É uma tecnologia que vem lá do início dos anos 90. E o Bitcoin, com o white paper que descreve como ele funciona e coloca no ar o algoritmo, isso é final de 2008, ele dá uso prático para a tecnologia do blockchain de maneira absolutamente efetiva e bem-sucedida. Tanto que até hoje, do final de 2008 até hoje, o Bitcoin ganhou relevância que não tinha no início, se tornou importante, se tornou atraente, né? Chegou a bater mais de $1 trilhão de valor de mercado, para algo que inicialmente precisávamos de quase 2.000 bitcoins, vejam, para comprar $1 centavo, quando foi lançado. E chegou a valer quase $70 mil cada bitcoin. Então, isso atraiu a atenção do mercado todo. Gente do mercado financeiro, a quem eu havia perguntado
antes da explosão de valor, o que você acha aí da criptomoeda e Bitcoin? Não, isso aí não é relevante. O valor de mercado disso não chega a 30 bilhões. Bom, chegou a 1 trilhão. Então, apesar de toda essa atenção que o Bitcoin recebeu, e vou falar de Bitcoin, são mais de 20 mil criptomoedas, é muito fácil criar, qualquer um de nós pode criar uma criptomoeda, não quer dizer que alguém vai comprar. Mas são inúmeras, mas todas têm inspiração na tecnologia do blockchain, do Bitcoin, e eventualmente se usam até da própria blockchain, ou principalmente da blockchain do Ethereum, né, do Ether, que também é muito difundida a utilização. Mas, falando de Bitcoin, nós estamos falando basicamente da maioria delas, pelo menos. Então, o blockchain, essa tecnologia é uma escrituração digital de transações, de transferências. Então, uma identidade A transfere tantos bitcoins ou tantas frações de Bitcoin para uma identidade B. É isso que é escrito digitalmente nessa cadeia infinita, que começa lá no bloco 1, com a transação 1, e vem até hoje, nesses 14 anos, nós estamos no bloco 760 mil, já são mais de 2 bilhões de transações. Então, elas são absolutamente sequenciais. É um bloco 1, 2, 3, 4, até chegar no 765 mil, que é o que está hoje. E a cada 10 minutos entra um bloco novo nessa fila, né? Cada nó dessa rede tem uma cópia integral de todas as transações de blockchain, desde a primeira até hoje. É aberto isso, é transparente, é visível por sites na internet. Nós não precisamos ter a cadeia do blockchain para conseguir enxergar absolutamente todas as transações desde a primeira até hoje. Então, é mais transparente nesse ponto do que uma conta bancária. Não tem a identificação de pessoas na blockchain, no Bitcoin propriamente, porque não se abre como se fosse uma conta em banco, né, que eu tenho que preencher um formulário, dar todos os meus dados de identificação, foto, documentos, etc. Não. Na cadeia, simplesmente gerado um identificador, que é um código alfanumérico, um número grande, números e letras, um código grande, único, que identifica como se fosse aquelas contas numeradas da Suíça, que não tem a identificação completa, mas é uma conta com um número tal, né? Então, dessa forma, eu criando uma conta dessa para mim, alguém pode transferir algum Bitcoin, alguma fração de Bitcoin para ela. Pronto, é isso que estará escriturado nessa rede. E onde fica? Então, a gente sabe de armazenamento, né, das coisas cotidianas aí. Meus bitcoins estão na exchange, estão na corretora. Eu abro uma conta, aí sim, parece conta bancária, né, que eu abro uma conta na corretora, preencho formulário, mando documento, fazem reconhecimento de imagem para ver se bate com o documento, e criam uma conta para mim nas inúmeras corretoras. Ali sim há completa identificação. Então, o Bitcoin, com toda essa exposição que ele tem e essa transparência que ele tem, jamais foi quebrada uma transação. Para quebrar a certificação digital. Isso nunca aconteceu. Então, nós temos que lembrar que todas as fraudes, vazamentos, desvios, sumiço de dinheiro acontecem nas exchanges, acontecem nas empresas que operam o Bitcoin, ou com o usuário particular, que, eventualmente, por exemplo, perde as suas chaves de acesso. Perdeu a chave de acesso, perdeu o Bitcoin para sempre. Tem uma enormidade de Bitcoins, chega de 30% do que foi emitido, a emissão total é de 21 milhões de Bitcoins, o máximo que vai ser emitido são 21 milhões e nada mais. Ou seja, ele tem uma escassez pré-estabelecida, o que garante a não desvalorização inflacionária, que toda moeda tem, que vai se emitindo dinheiro, vai diluindo o poder de compra. No caso dessa criptomoeda específica, ela tem 21 milhões fechados. Não se emitirá uma fração a mais depois que terminar essa emissão total. Nunca foi quebrado. Então, as falhas são nas exchanges, nas empresas, nas empresas de finanças descentralizadas, que se chamam, são produtos financeiros, que atuam. Ali pode ter o hackeamento, já aconteceu, de hackearem e roubarem $1 bilhão. Ali pode ter a fraude dos próprios administradores, que também já aconteceu em vários casos, ou nos ICOs, no lançamento inicial de moeda. Lança moeda, quando estava aquela febre louca de, nossa, eu compro $10 mil hoje, espero algumas semanas, isso pode estar valendo $1 milhão. Então,
alguns fizeram o golpe de fazer a captação dos investidores para a compra inicial da moeda e sumiram, né? Sumiu imediatamente com todo aquele dinheiro. Então, todas essas fraudes, ou esses desmandos, ou a perda das chaves de acesso, como eu disse, é do usuário ou de quem opera, mas nunca da blockchain em si, que tem que ser mantido íntegra até então. A pergunta fundamental, então, onde se localiza, onde elas ficam, se eu quiser bloquear, onde eu devo procurar? O Bitcoin é uma moeda exclusivamente escritural. Ele existe como um registro naquele livro digital que é a blockchain. E aquele livro é copiado, ele tem inúmeras cópias. Ninguém tem poder de influenciar nessa escrituração, apagar alguma coisa, inserir alguma coisa ou adulterar alguma coisa que já esteja escrita. Essa é a segurança do sistema. Eles falam, a blockchain é a tecnologia da segurança, da confiança, porque eu posso confiar nas operações sem saber quem está do outro lado, porque a estrutura dela me garante essa segurança. Então, ela é tão somente escritural. Qual é o paralelo para a gente, né, entender um pouco melhor isso? Registro de imóveis. O seu direito de propriedade imobiliária está inscrito no registro de imóveis, num cartório de registro de imóveis, sob guarda de um registrador, no livro dele. Qual livro? É o livro 2, que é o livro de matrículas, são fichas, né, o formato de ficha, formato novo da Lei de Registros Públicos. Então, os direitos, e gravames e ônus sobre aquele imóvel vão sendo escriturados de maneira sequencial e encadeada. Então, é proprietário aquele que consta na inscrição. Isto jamais sai de dentro do registro de imóveis. Um livro não pode sair de dentro do registro de imóveis. O que sai do registro de imóveis? Informação sobre registro. Certidão imobiliária, por exemplo. Tem outras formas, mas, essencialmente, certidão imobiliária é uma informação sobre o registro. Bitcoin é a mesma coisa. O que tem de transação, se eu tenho algum saldo, posso ter várias contas, vários desses IDs, e, somando todos eles, eu posso ter um saldo lá na rede da Bitcoin, que me dá disponibilidade para, eventualmente, transferir, fazer pagamentos, etc. e tal. Isso é transparente, essa informação nunca sai de lá. Mas, como eu disse, ela é pública, ela é transparente, porque existem inúmeros sites que fazem a visualização da blockchain. Eles enxergam a blockchain inteirinha, desde a primeira transação até hoje, e por lá é possível identificar se eu tenho valores, quanto tem, se eu já exauri meus créditos, então eu não tenho mais disponibilidade. Se eu encaminhar uma ordem, ela não vai ser processada, né, não vai ser minerada. A mineração é o processo de acrescentar blocos de maneira com a recompensa financeira, 6,25 Bitcoin para cada bloco minerado. Então, esse trabalho é que faz a inclusão, mas essa operação não será admitida se eu não tiver lá a disponibilidade. Então, é muito transparente, não há completa identificação, mas, como lembrava aqui o ministro, é possível identificar a titularidade desses créditos, na maioria dos casos, porque em algum momento houve uma operação externa à blockchain. Alguém que pegou o seu dinheiro em real e comprou via corretora um Bitcoin, eu tenho essa operação totalmente identificada. Alguém que fez um resgate, resgatou Bitcoins para dólar em alguma instituição, alguma exchange, essa é uma operação totalmente identificada. Então, por essa identificação direta ou por engenharia reversa, é possível identificar praticamente qualquer titular de crédito lá dentro. E se algum crédito, eventualmente, não estiver identificado, estiver paralisado, enquanto estiver paralisado, pode ser que eu não consiga saber de quem é. Mas quem tem valores tem para movimentá-lo, para eventualmente transferi-lo, para tirar algum proveito desse valor. Então, é esperado que em algum momento, isso pode ficar sendo rastreado, né, em algum momento aquele ID faça uma transferência. Na hora que faz a transferência, por engenharia reversa, eventualmente eu consigo identificar. Onde é que normalmente se guardam, ou se armazenam, é assim que se diz, né, as criptomoedas, o Bitcoin? Primeiramente, como eu disse, numa corretora. Eu abro uma conta e ela opera para mim. Eu tenho uma relação contratual com ela, pago algumas taxas, como se fosse qualquer instituição financeira, e ela opera, ela movimenta os meus Bitcoins segundo minha ordem. Compre mais, venda, troque por outra moeda, por outra criptomoeda, etc. Ou resgate para libras esterlinas, por exemplo. Então, isso uma operadora faz, uma exchange. Tenho também a possibilidade de guardar comigo essas informações. Nos wallets
que são aplicativos, que são um software que instalo ou no celular, no tablet ou no meu notebook, e eu transfiro, não deixo na corretora, eu transfiro para essa carteira as informações sobre o meu Bitcoin. Temos também aquela Cold Wallet, chamada Cold Wallet, que parece uma pendrive, que eu conecto, transfiro a informação e retiro cold, por quê? Para que ela seja desconectada na internet, para diminuir os riscos, ou impedir o risco de hackeamento. É só pensar, se eu tiver $500 em Bitcoin, talvez eu não precise me preocupar muito. Mas se eu tiver 5 milhões, 50 milhões, 500 milhões de dólares, como algumas pessoas têm, bilhões, como guardar isso? Né? Como guardar de forma segura? Onde guardar? Não tem um banco para isso. Né? Então, as cold wallets são uma maneira também, ou registro até físico. Quando eu tenho, por exemplo, para raciocinarmos, num app aqui ou numa cold wallet, e eu armazeno aqui, as minhas bitcoins estão comigo ou estão na minha pendrive? Não. A única coisa que tem a Bitcoin sempre estará como escrituração, mera escrituração na blockchain. O que eu tenho é informação sobre aqueles créditos, sobre aquele Bitcoin, e as chaves de liberação de operações. As chaves de liberação são sequências de 12 ou 24 palavras, que eu tenho que guardar muito bem, porque se eu perder, eu perdi minhas criptomoedas. Essas chaves, quando eu tenho uma conta na corretora, a corretora é que tem a guarda, a posse dessas chaves todas. Ela que faz as transações, porque ela dispõe disso cumprindo uma relação comercial comigo, uma relação contratual. Quando eu tenho as chaves na minha pendrive ou no meu celular, sou eu que opero. Se eu perder, perdi tudo. Então, apreensão, para fecharmos aqui. Se eu pensar em apreensão e esse Bitcoin estiver numa corretora, coisa mais fácil do mundo. Basta uma ordem para a corretora, ela é uma empresa, tem que funcionar sob a regulação da lei nacional, e ela localiza, ela tem as chaves, então ela pode perfeitamente bloquear. Eu digo, agora resgate, transforme em reais, coloque isso numa conta judicial, tudo isso ela pode fazer. Se o Bitcoin estiver nas carteiras pessoais, seja a carteira aplicativo ou a carteira física, ou anotados esses códigos em papel, sem esses códigos eu não consigo fazer nada. Não é possível bloquear diretamente na blockchain. Ninguém tem poder de bloquear, ninguém tem essa atribuição, ninguém tem essa função de bloquear ativos diretamente na blockchain. É impossível fazer isso. Então, quando há apreensões, eventualmente com a busca e apreensão residencial na empresa, que se localiza lá uma cold wallet, sabe que lá dentro tem informações sobre criptomoeda armazenada. Se eu não tiver os códigos, eu não tenho o que fazer em relação a elas. Então, é importante entender esse conceito de que a criptomoeda é apenas uma escrituração em registro, que nunca sai de lá, porque isso vai fazer toda a diferença na hora das nossas providências de busca, rastreamento, bloqueio e resgate. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, desembargador Alves Braga. Isso, para mim, é grego, né? Entender como é que as pessoas investem tanto dinheiro numa escrituração que não fica guardada em lugar nenhum, um negócio. Mas é a modernidade, né? A gente precisa entender como isso funciona e a repercussão prática disso está bem evidente para todos nós. Muito bem, dando sequência aqui aos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos para que ele faça a sua apresentação. Bom dia, acho que... Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, a Casa do Ministério Público, e participando deste encontro, o 4º seminário do IBRA, de rastreamento de ativos e combate ao crime aquisitivo, e sob a presidência deste painel aqui do meu querido amigo Daniel Carnio Costa, juiz de direito, hoje conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público,
e uma das maiores autoridades no direito da insolvência no Brasil e no mundo, e com o qual eu, sim, Daniel, tive o privilégio de trabalhar contigo por alguns anos, e, mais do que isso, tive o privilégio de trabalhar com você de forma pioneira no rastreamento de ativos, né? Então, eu acho que a gente começou meio que juntos nessa senda, nesse caminho de rastreabilidade de ativos, né? E combatendo, portanto, a fraude. E hoje estamos aqui discutindo justamente esse tema, né? É um prazer enorme estar ao lado aqui do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, né, ministro do STJ, e saber, né, que na Corte da Cidadania a gente tem ministros do calibre, não vou citar todos, mas do ministro Cueva, do ministro Marco Buzzi, do ministro Paulo Moura Ribeiro, né, que estão inseridos no hoje, mas com o olho no amanhã, né? Então, preocupados com o que acontece hoje e antevendo ações que surgirão no futuro, né? É isso que se espera de uma corte que tem por objetivo trazer segurança e pacificação social. Então, para mim, é um privilégio enorme estar aqui ao seu lado, ministro, e espero repetir isso em outras oportunidades. Saudar aqui o desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior, né, de família de longa tradição no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, com o seu pai, com você, com o seu irmão, advogado, e a gente sabe o quão difícil é abraçar a carreira pública, a magistratura, e mais do que isso, fazê-la efetiva em prol da sociedade. Um prazer enorme estar aqui contigo. Saudar os meus demais painéis de mesa aqui, o Dr. Christopher Pizzi e a doutora Nicosia Lawson, né, palestrantes internacionais, e que com certeza vão trazer para a gente o que acontece no mundo em termos de rastreabilidade de ativos, principalmente digitais, e estou aqui ansioso para ouvi-los falar. Não, ainda seguindo um pouquinho aqui, roubando o meu tempo, né, mas saudar a mascote desse encontro, a Maria Eduarda, né, neta do Dr. Cricor, filha do Rodrigo, né, que muito nos deixa feliz hoje, no dia de hoje. Saudar aqui minha esposa Lívia, que é uma grande incentivadora estudiosa também dos ativos digitais e que me estimula a pesquisar, e mais do que isso, me dá sempre um materialzinho pronto de artigos que ela escreve aí no Migalhas, vai sair uma agora em 2023 na Insol, e isso me dá mais segurança de conversar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Não posso deixar também de saudar os meus colegas de Ministério Público recém-ingressos, aqui de Goiânia, que eu sei que estão aqui, e dizer para vocês que o desafio será enorme nos dias de hoje. E é com muita, muita alegria que hoje tenho o prazer de me dirigir a vocês aqui. Vocês são o público mais qualificado neste auditório para entender como vai funcionar o novo mercado, o mercado 4.0, 5.0, N.0, né? Então, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui falando para os meus colegas. Deixar um abraço aqui para o Martin Kenney, né, um grande amigo, dear friend, de BVI, e uma das maiores autoridades em rastreamento de ativos no mundo, né, nos top 5. Vocês em breve vão ter aqui uma palestra do Dr. Martin Kenney, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E, iniciando aqui a minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte: guardem o que eu vou falar para vocês aqui. Resultado útil do processo. Resultado útil do processo. O processo não é um fim em si mesmo. Ele tem um objetivo. É preciso chegar a um resultado, né? Que, trazendo aqui para o tema hoje em discussão, e eu vou falar com vocês sobre ativos digitais, desafios e rastreabilidade, e trazer para esse tema, é importante a gente olhar para o resultado útil. O que vai acontecer no final
desse processo, né? Qual que é o objetivo quando você inicia o rastreamento? E por que eu estou falando do processo? Estou falando do processo porque a gente precisa do Poder Judiciário, a gente precisa instrumentalizar o rastreamento para que ele tenha legalidade, para que ele observe aqueles princípios constitucionais do devido processo legal, para que aqueles princípios constitucionais do direito à privacidade, etc., sejam respeitados. Então, para que você possa fazer um processo ou ter a efetividade num rastreamento de ativos, você precisa se valer do Poder Judiciário, porque sempre vai implicar em buscas e investigações que vão invadir a esfera do direito privado, individual ou da pessoa jurídica. Então, é importante a gente deixar isso claro. E nós vamos precisar do Poder Judiciário, portanto, vamos precisar das ferramentas que nós temos à nossa disposição no direito positivado, né? E vamos precisar dar um resultado útil para esse processo. Então, vejam que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Quando você tem uma fraude a credores, né? Quando você tem um desvio de ativos, etc., num processo de insolvência, seja numa falência ou mesmo numa recuperação judicial, nós temos à nossa disposição, estou falando aqui, colegas de Cayman Island, de BVI, estou falando do sistema brasileiro. Nós temos um sistema de controle de movimentações financeiras centralizado. O Banco Central do Brasil tem acesso, controle de toda a movimentação bancária que existe no Brasil, faz parte do nosso sistema. Poderíamos discutir por que o Brasil tem essa concentração de informações no sistema financeiro, né? Quando a lei foi editada, sob a égide do regime militar, apenas para a gente dar uma pincelada, né? Onde havia uma preocupação enorme no controle da informação, né? Alguém aqui já ouviu falar do sistema, né, de informações, SNI, Sistema Nacional de Informações. Todo esse contexto histórico leva para um Banco Central que controla, que congrega todas as informações. Por exemplo, se nós formos para os Estados Unidos, nós não vamos ter um sistema bancário concentrado e controlado como o nosso. Isto é uma vantagem que nós, brasileiros, temos em relação a outros países na busca de informações do sistema financeiro, por exemplo, né? Se nós formos para os Estados Unidos, eu preciso obter uma informação bancária, eu preciso oficiar a determinada instituição e dizer para o juiz, olha, eu quero esta informação, por isso, para aquela instituição. Não é permitido o fishing expedition, né? Eu não posso fazer uma pescaria, eu quero que peça ofício para todas as instituições financeiras, não é possível. No Brasil, isto é, porque você manda um ofício para o Banco Central. E o Banco Central traz a informação, este CNPJ ou este CPF tem conta aqui, ali, acolá. Nós temos leis que falam da troca de informações, nós temos aqui um representante da Fazenda Nacional, troca de informações entre a Receita Federal, cartões de crédito, etc. Tudo isso facilita muito a busca de informações dentro de um mercado formal e regulado. Para vocês terem uma ideia, a gente tem lá pesquisas de atos societários, é possível fazer aqui no Brasil, olhar o perfil da empresa, isso num rastreamento formal, né? E aqui eu falo para os meus colegas de MP. A gente tem redes sociais, Jus Brasil, estou a lista aqui, vou falar todos aqui, pesquisa de bens, registradores, ANOREG, cartório e registro de imóveis, INPI, procurações, escrituras, tudo tem sistema no Brasil para a busca disso. Sistema de gestão fiduciária, SISGEF, busca de certidão de óbito, créditos que a empresa detém no governo, CCS, Bacen, Cisbajude, Renajude, Infojude, Serasajude
E agora, recentemente lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, é o Sniper. Sniper societário de aeronaves eleitoral, de ações nacionais. Então, veja, a gente tem aqui um arcabouço de medidas de rastreabilidade dentro do mercado formal. Né? Dentro do mercado formal. O problema está na cripto, nos ativos digitais. Qual que é o caminho? Eu não vou aqui relembrar a fala do desembargador aqui, Alves Braga, porque ele já tocou nesse assunto. Olha, o ativo digital ele é rastreável, ele é identificável. Então, dentro deste conceito, não é possível, por exemplo, ocultar ou dissimular esse ativo, porque ele tem um número de série, alfanumérico, e ele é rastreável, ele é registrado num arquivo digital chamado blockchain. Ok? O ministro trouxe aqui para a gente essa informação da carta, né, da white paper que criou aí, né, o blockchain e que, por isso, viabilizou toda a criação desses ativos digitais. O grande problema, e o desembargador levantou muito, são as exchanges, são as corretoras de ativos digitais. Quanto menor a regulação da atividade da exchange, maior é o risco de se perder esses ativos digitais. Quanto mais regulada a exchange, menor é o risco. Esta a proporção. Mas isto resolve o problema? Não. Por exemplo, a gente tem conhecimento de uma prática chamada Mixing Service. O Mixing Service é um software onde ele recebe diversas moedas digitais ao mesmo tempo, e o próprio nome diz, é um mixing, ele mistura todas essas moedas digitais e depois as distribui para outros beneficiários. Nós vamos ter aqui uma palestra falando de beneficiário final. O que acontece? Estas empresas, estas plataformas de mix, elas dificultam sobremaneira a identificação desses ativos. Então, o que pode ser feito em termos de rastreabilidade e efetividade do processo? Agora eu já estou aqui nos meus 2 minutos finais para falar daquela primeira frase que eu disse, que é a efetividade do processo. Numa investigação de rastreamento de ativos, principalmente ativos digitais, é importante que se identifique o ativo, a chave, né? Se identifique a chave de liberação. Porque, como outro dia discutindo com a Lívia, e ela me chamou a atenção para isso, muito bem, eu localizei e consegui o bloqueio. Se eu não tiver a chave de verificação, este bloqueio não vale de nada. Absolutamente nada. Então, eu tenho ali X, aspas, bitcoins, com um valor de X milhões de dólares, e ela não vale nada se eu não tiver a chave de verificação. O simples bloqueio deste ativo digital, e ele é possível, o bloqueio só dele, uma red flag, para que ele não seja utilizado, para que o mercado não negocie com aquela Bitcoin, com aquele aplicativo, me dá uma vitória de pirro. Por quê? O beneficiário daquele ativo não vai poder usar, porque está bloqueado. Por outro lado, a vítima não vai ter acesso, não vai ter liquidez, ela não vai poder converter isso numa moeda fiduciária e se ressarcir. Então, é importante que a gente tenha em mente esta dificuldade para que, numa investigação de rastreamento, se olhe, se observe e acompanhe as transações para que a ação efetiva do Estado se dê no momento adequado para a apreensão desta chave de liberação, porque sem ela aquilo não vale nada. Então, e aí você não pode ter uma investigação assodada, apressada, e aí você vai precisar
daquelas coisas, observador eletrônico, softwares que acompanham a movimentação eletrônica. Você vai precisar de agentes físicos de investigação que acompanhem o suspeito, porque a moeda digital, e eu estava comentando aqui com o ministro, ela em si não vale nada. Ela só tem valor quando ela é materializada e se transforma na aquisição de um bem de consumo ou de um serviço. Comprar um iate, um jatinho, um automóvel, sei lá o quê. Então, este monitoramento, não só virtual, mas também aquele velho e clássico monitoramento e acompanhamento de uma investigação vai ser necessária para que a gente dê a efetividade, o resultado útil do processo. O meu tempo se esgotou, mas eu acho que eu consegui abordar aqui quase que tudo que eu gostaria de falar. Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade e a todos vocês. Muito obrigado, Euronides. É sempre bom esse tipo de reflexão, né, das dificuldades que existem normalmente nessa atividade de rastreamento de ativos e das dificuldades adicionais, né, que surgem em razão da qualidade do ativo, né, das criptomoedas, né. De fato, nós temos já muitas ferramentas no mercado regulado para investigação e rastreamento de ativos tradicionais, né, dinheiro, bens, imóveis, né, veículos, mas criptomoedas ainda é um grande desafio. Nós estamos ainda aprendendo a lidar com isso. Então, obrigado por sua apresentação. Nesse momento, então, eu passo a palavra ao nosso palestrante internacional, o Christopher Pizzi, para sua apresentação. Obrigado. Good afternoon, everyone. First of all, I should say it's a real pleasure to be here, speaking to you. Thank you to IBRA for inviting me, and thank you to Rodrigo to extend the invitation. And it's a real honor to be sat here with such an esteemed panel, offering some fantastic insights into the challenges we face when it comes to recovering crypto assets. The challenges, this is primarily about the challenges to tracing and recovery. But I hope that during the time I speak, I'll also be able to offer some solutions to some of those challenges. But the first thing I'll do is start by explaining what the relevance is of the BVI, where I practice, and offshore more generally, because it may not be obvious to many of those sitting in the room. Now, BVI and the offshore jurisdictions more generally have turned into a real hub for crypto service providers. So we have many token issuers, we have many exchanges, and we have many other service providers around those. We call them virtual asset service providers, or VASPs. And because of the concentration of those entities in our relatively small jurisdictions, it means we've seen a real increase in not only digital asset work on the transactional side, but also more recently tracing and recovery exercises when things don't go right. And in particular, we've seen that there are quite often hacks. So the virtual asset service providers seem to be particularly vulnerable to hacks because a lot of their services use smart contracts, which rely on coding that you can find online, and those codes often are not watertight, and they'll have vulnerabilities, and that allows hackers a way to get in, quite often to divert tokens, steal tokens, and then dissipate them. So that's one scenario we see. And then, of course, you have wrongdoing more generally, fraud by those who are operating what are perceived to be genuine exchanges or genuine products, and where customers are effectively scammed, and they will pay their hard-earned money into these exchanges in the expectation that they're going to see the monumental gains that the industry has become known for, or more recently, the monumental losses. And of course, that then
requires a tracing and recovery exercise as well, because those digital tokens will get dissipated and eventually quite possibly turned back into traditional currencies. And I think the FTX insolvency has shown how many jurisdictions can be sort of interwoven into these things when things go wrong, because we've got Bahamas are involved. That's where the FTX, the main vehicle that operated the FTX exchange, was based, with Antigua involved, and that's where the holding company at the top of the structure was. And of course we have the US, which is where all of the Chapter 11 filings have taken place. But then also we have places like the BVI, which are home to various entities within the wider group, within the wider FTX group structure, including Alameda Research, which, if you've been following things recently, is an entity that has apparently received many billions, excuse me, many billions of tokens, and which may well then therefore be the focus of claims going forward. And no doubt people will then need to know, where have those tokens gone? We need to trace them. We need to know who's responsible. So that sort of explains the relevance of of the offshore jurisdictions. Just a quick note on regulation. Regulation is coming. I think it's coming the world over. And I think that should help in terms of the security of some of the exchanges, at least in terms of making sure that customer investments are safe and that they're not being over-leveraged. It should also help with exchanges and other custodians knowing where digital assets are coming from when they receive them, like who's behind a particular wallet. But I should say, and this is often it's widely misunderstood, that the exchanges, particularly those in the BVI and in Cayman and so forth, they are already under an obligation to hold KYC information, AML information for their customers. So, and that's important when I come on to talk about tracing, because those exchanges are often the gateways that we look to for information to find out who wrongdoers are. And that's often the key to actually making any recoveries at all. A very quick word about law enforcement, because we're always keen to use the criminal authorities to assist with civil recoveries where we can, where it will work. And in the BVI, as is the case everywhere else, we have an investigation agency, a financial investigation agency, which would deal with any misappropriation of digital assets. And generally they're very good. They're getting up to speed and becoming more aware of the technology and the tools that are used as part of that. And they can assist particularly with getting custodians, so exchanges and the like, in these jurisdictions to freeze tokens. And they can also assist with getting information through their network of financial intelligence units. And equally providing that information on to those intelligence units based in other countries. But where a victim who has lost digital assets is seeking to recover losses, it's quite often a better or more productive route to pursue civil remedies in the BVI and indeed in many of the offshore jurisdictions. So that's what I'm going to focus on for the rest of my talk. And what I'm going to do is I'm going to talk through some of the key aspects that we see as being part of the civil recovery process. And then I'm going to hopefully breathe some life into that by referring to some real-life case examples that I've dealt with personally. So with civil recovery, one of the biggest challenges, it's working out where the assets have gone and who is responsible. Now, identifying the wrongdoer, let's say, for example, we're dealing with a hack. We've seen that in FTX that a large sum of the tokens, I think it's 500 or 600 million worth of tokens, have been allegedly stolen by a hacker recently. And this sort of thing, it does happen far too often. And so we're dealing with an unknown person, and before we can have a realistic opportunity of recovering those assets, we need to know who it is that's responsible. Now, knowing the wallet addresses alone won't tell you everything you need to know, because all that is a string of letters and numbers. We say that wallet ownership is pseudonymous, which means
It is possible to find out who's behind it, but until you do and until you find out who owns related wallets, you simply don't know. It's a code name. And so what we often have to do as a first step, and the biggest challenge normally, it's tracing tokens on the blockchain through to a centralized exchange that will have the know your client information, who will know the identity of the person who owns associated wallets. So if you imagine there's been a hack and you can see on the blockchain that the stolen tokens all go into a wallet, they're then moved to another wallet, and they're then moved eventually into what is another wallet, but a wallet owned by a centralized exchange. That might be Binance, it might be Kraken, but what you know is that that's been transferred in there, and an account with that exchange has been credited with that sum of tokens. And that then gives you the opportunity to approach that exchange, potentially with a court order, and say, you now need to tell us who it is that owns that account. And by doing that, you can normally work out who it is that have owned the wallets that were used earlier on in the process, thereby establishing who the hacker is. And finally, you have someone to claim against. So carrying out that tracing process, it's straightforward in the sense that every transaction is recorded on the blockchain and it's going to stay there. So that's an immediate benefit or advantage to crypto tracing exercises. But a major challenge is, and my fellow panelist has just referred to this, is where we see that tokens are commingled with other tokens. Now that might be in an exchange, but increasingly it's taking place in mixers, and mixers are services which are created specifically for the purpose of disguising the origin of where those tokens come from. So if you take a decentralized mixing service as an example, you'll see a wallet used, it transfers into this smart contract. You won't know what's happening within that smart contract other than the fact that it's taking lots of different tokens from potentially thousands, if not tens of thousands of people. It's mixing them all together, and then you'll see that the assets come out the other side into different wallets. But of course, if you are transferring in to the mixer using your wallet and you want to disguise it, you'll use a second wallet which has no connection at all to the first one to receive back out, and it'll effectively break the chain. So that's probably the biggest challenge when you're carrying out that forensic exercise of working out, well, where have these tokens that have been stolen, where have they gone to? So that is difficult, but it's not impossible. And there has been a lot of technology and a lot of services that have been developed around trying to work out how you find tokens going in, how they're connected to tokens coming out. If you can get to that centralized exchange afterwards, so for example, you've gone through a mixer and then you've seen somebody try and use an exchange to get their money out, so in other words, you convert it into your traditional currency, then your prospects of recovery at that stage are greatly increased. And so it's all about trying to pinpoint those gateways that you can use to get that information from. And of course, if the exchange is still holding any assets, then it also gives you a target for a freezing order, and so you can freeze things where they are at that stage in time. And I've touched on a couple of things there, but once you've got to that stage in the process, the legal actions that you can take are relatively straightforward, in the sense that they're techniques that we're very familiar with using. And so you would have your usual claims process, you'd be able to seek interim injunctions, and you'd be able to get disclosure orders against anyone that you think holds information that's going to be useful. Now there can, because you're dealing with unknown people, in the first instance at least, so where you've got hackers or scammers, you will have an issue of how do you serve documents on them as part of any court process. But the courts in the BVI and more generally have been quite creative in that sense. I mean, they've even gone as far as allowing service by way of NFTs. So that is a particular type of digital asset which can then be sent to a wallet address associated with the wrongdoer. And that NFT can contain the court papers, or at least notification of them, such that service will be deemed to have taken place. So there's various issues which would
seem like obstacles initially, but which we can get around and are proving very effective. One other point, just before very quickly moving on to talk about some real-life examples, is that it's worth being aware some tokens and some digital assets, they can actually be burned or they can be disabled effectively and frozen by the token issuer. And that same token issuer then would have the ability to reissue those tokens. And one good example of that is Tether, so that's USDT. That's a very large stable coin. Its creator is a company based in the BVI, and we've had success previously, which I'll talk about shortly, in terms of avoiding actually a formal court process, persuading Tether that they're holding tokens which have been, which are the proceeds of some wrongdoing, and if you can persuade them of that, then they'll be willing to burn the tokens and reissue, and that gives you a very quick and effective form of relief. And obviously it's a cheap form of relief, and the clients tend to like that. So just very quickly, I'm going to talk about a case that I worked on called ChainSwap against persons unknown. That's generated a one-of-its-kind judgment in the BVI, and that was a case where a cross-chain bridge, virtual asset service provider in the BVI, was hacked, and the hackers basically stole a load of tokens from its users and then dissipated those tokens and transferred some of them through the Tornado Cash mixer. And then after it had come out the other side of Tornado Cash, they sent it to a centralized exchange in Europe, in Croatia, and we think they off-ramped, they turned it into traditional currency then. But of course, all we knew at the beginning was, but these are the wallets where the stolen tokens have gone. So from there, it's a process of, right, we identified, well, where have they gone? We saw that they'd gone to Tornado Cash. Luckily, in this instance, it had been a very straightforward use of this mixer, in the sense that the hacker had been very impatient, and they'd waited less than 24 hours to take all of the tokens that they'd paid in to take them out again. And so we were able to piece together the 24 essentially identical payments in with those coming out, and that was enough to persuade the judge that the wallet, receiving wallet out of Tornado Cash, was associated with the one that had been used by the hackers to pay in. And of course, once you get through that, the hacker had the comfort of thinking that the tokens aren't going to be traced anymore. And it was at that stage they transferred into an exchange, and of course that exchange holds KYC information about who those hackers are. So once we knew, and once we had that target, it meant we could go and get court orders in the BVI. We could get a disclosure order against the Croatian exchange. We could freeze any assets that were still held in the exchange. And we were able to do that. We were able to serve by email and via the exchange on the basis that the exchange was believed to have the contact information for these people. And sure enough, the hacker learned of the steps we were taking, knew we were going to find out who they were, and eventually approached us wanting to settle and was willing to pay back virtually everything that they'd stolen, which was a good result. Now, I'm going to end by saying that not every case is as simple as that, particularly where mixers are used. But, and we've seen other cases since where mixers, including Tornado Cash, have been used in a far more sophisticated way, and where it becomes far harder from a forensic perspective to find out where those tokens have ended up. For instance, you may just wait a long period of time, and that obviously increases the number of people using it. But I think I'll finish by saying that the technology is improving all the time, and so is the expertise around the area. And there may well be a time where a product comes onto the market that allows you to trace through specific kind of mixers like Tornado Cash. And obviously when that happens, you can go back to all these historical cases where there's been hacking, there's been misappropriation, which you previously weren't able to solve, but in the future which you can solve. And it's not too late then to go and get the information you need to identify the wrongdoer and to make recoveries against them. Thank you. Apresentação e caminhando para o encerramento do nosso painel, eu passo a palavra nesse momento para a doutora
Nicosia Lawson, que participa virtualmente, para sua exposição. Good afternoon. Thank you for having me today. It's a pleasure to be joining this panel discussion of esteemed panelists. Thank you for the invitation, Danielle. Thank you to everyone. So today I will be focusing on the tools in the Cayman Islands that will assist with the tracing and recovery of cryptocurrency and other digital assets. And I'm a little happy that Christopher didn't touch on a lot of the cases that have been decided in England and Wales, because there is a bit of overlap, I believe, in terms of the various tools that are available in the Cayman Islands and the British Virgin Islands, given that we are overseas territories of Great Britain, of the United Kingdom. And unlike the BVI, one of the main challenges in the Cayman Islands with respect to tracing and recovering crypto assets is that there has not yet been any litigation or liquidation proceedings involving cryptocurrency, blockchain technology, or other other digital assets. And this is despite the Cayman Islands holding some estimated 49% of the market share of crypto open-ended funds. And, you know, as Christopher, my colleague, discussed earlier, as to the relevance of offshore jurisdictions like Cayman, that goes to the relevance that goes to the point that Christopher was making about the relevance of offshore jurisdictions like Cayman in the tracing and recovery of crypto assets. But I believe that as the use of crypto assets become more mainstream and fraudulent activities involving cryptocurrencies and other digital assets increase, we will see more and more CATE courses involving a cross-border element to the proceedings, where the Cayman Islands may either be at the forefront of those proceedings or perhaps just playing a supporting role. And of course, local practitioners are waiting to see how the recent collapse of the crypto exchange FTX unfolds and whether there will be a Cayman Islands angle to those proceedings. Helpfully, there is an ever-increasing number of cases from England and Wales and English common law countries like Singapore that give an understanding of the contentious areas which litigators and insolvency practitioners are likely to face in crypto-related cases. And those cases are likely to be highly relevant to crypto asset tracing and recovery in the Cayman Islands. One point that I should make, because I will be referring to a number of English cases, the fact is that the Cayman Islands legal system is based on the English common law, on the doctrine of precedence, with the Judicial Committee of the Privy Council in the United Kingdom being the highest court of appeal. And in the absence of relevant Cayman Islands decision, which obviously would be binding authority, the Cayman courts will likely turn to the decisions of England and Wales for guidance. They're persuasive authority, though not binding, but yet they would be helpful when determining cases relating to crypto asset misappropriation and fraud. And decisions of English common law jurisdictions may also be persuasive to the Cayman court. There are several traditional tools that are available in the Cayman Islands Court for the tracing of traditional assets that will be helpful to claimants to recover crypto assets that have been misappropriated through fraudulent means. So one helpful decision was the case of the AA against persons unknown. It's a 2019 decision of the English High Court. And in that, the Cayman Court is likely to conclude that crypto assets constitute a third kind of property, in that they are definable, identifiable by third parties, capable in their nature of assumption by third parties, and having some degree of permanence, which would fall in line with the position in England, where it was decided in the AA against persons unknown case that
the analysis by the United Kingdom Jurisdictional Task Force that crypto assets such as Bitcoin are property and are therefore capable of being the subject of a proprietary injunction or a freezing order. And this is despite the fact that, as we all know, crypto assets are unlike traditional assets like shares, money, et cetera. They're not centrally located or easily identifiable, and therefore difficult to trace. And the Cayman Islands Court may be willing to grant restraint and freezing orders relating to crypto assets. This includes assistance in aid of foreign proceedings. So where, for example, in the FTX case, we may not, obviously the main proceedings is not being held in the Cayman Islands. There may be some other proceedings that are related to the FTX case where or some assistance may be needed from the Cayman court in aid of proceedings outside of Cayman in relation to the FTX case. So worldwide freezing orders and proprietary injunctive relief against unknown fraudsters are also available. And we see this in the English case of Fetch.ai Limited and others against persons unknown and others. And this is a 2021 decision where in which the claimant sought a proprietary injunction, a worldwide freezing order, and auxiliary information disclosure order against persons unknown, as well as a disclosure order in the form of a banker's trust order or Norwich Pharmacal order against a Cayman Islands registered company, Binance Holdings Limited, and its UK incorporated counterpart to restrain them as third parties in possession of the traceable proceeds from dealing with them. In Fetch.ai Limited, it was alleged that a fraud had been committed in which persons unknown had obtained access to accounts maintained by Binance, which held various cryptocurrencies and who traded those cryptocurrencies at an undervalue, leading to a loss of US 2.6 million in a short period of time. There's another decision, but in that decision, it confirms that the Cayman court would likely make a preservation order in appropriate circumstances. And this would assist claimants to obtain information about what assets were held, how and where they're being held, so that claimants could decide on what steps are to be taken to enforce a foreign judgment in complicated circumstances. And in the case of Liam David Robertson and persons unknown, the English Commercial Court was asked to decide whether Bitcoin is a property over which, excuse me, an asset preservation order could be made. In that case, the claimant thought he was transferring 100 Bitcoin to a company in which he wished to invest. Now, he did not know that at the time of making that transfer, the recipient's email address had been hacked. And so 80 of the 100 Bitcoin transferred found their way into a wallet owned by the fraudster at Coinbase via an intermediary currency exchange. The claimant claimed title to the transferred Bitcoin, and that given the circumstances of the transfer, he retained title. The English Commercial Court accepted that the Bitcoin was property and therefore could be the subject of a proprietary claim, and was satisfied that the claim gave rise to a serious issue to be tried. The asset preservation order and banker's trust order were issued, which obliged Coinbase to provide details of the identity of the individual who controlled the wallets, at Bitcoin, the wallets that had been transferred to Bitcoin. Prior to the disclosure order being issued, Coinbase was willing actually to provide the information on the individuals that hold the wallet, but was particularly concerned about confidentiality and regulatory obligations. Now, these cases indicate that an asset preservation order is something that the Cayman court will likely grant. And I expect to see the same criteria that were met in the Liam David Robertson and persons unknown case to have to be satisfied in order for the Cayman court to make such an order. Injunctive relief may also be available to victims of crypto asset fraud. The Cayman court may grant an injunction restraining the dissipation of crypto assets where the court is satisfied that there is a serious issue to be tried
as between the claimant and persons unknown, damages would not be an adequate remedy for the claimant. And the court would also have to be satisfied that the claimant can readily provide a cross undertaking to meet any potential liability. And additionally, the balance of convenience must favor the granting of an injunction, in that there must be a real risk that the crypto asset would be transferred in a way that would make it practically very difficult or even impossible to be traced and retrieved. And we've seen too, where there was a recent case where it was found, though, by the English court that crypto asset could not be accepted as a form of security for costs. So when thinking of giving, undertaking or making a payment into court, you have to consider what will be used to make that payment into court. In the decision of Tulip Trading Limited against Bitcoin Association for BSV and others, the English High Court did not consider cryptocurrency an acceptable alternative form of security for costs. It considered that cryptocurrency is too volatile. At least those specific cryptocurrencies were, and it found that the security would not result in the protection for the defendants, because if the claimant failed to comply with the order, there would be a substantial risk that enforcement of the obligation could not be achieved before judgment in the application for jurisdiction that was being made in that case. And on the basis of this English court decision, Tulip Trading Limited against Bitcoin Association for BSV and others, it is likely that the Cayman courts will find that when compared to cash, and due to potential issues with enforcement, cryptocurrencies are not equal to a payment into court, or the alternative forms of security for costs that have been accepted by the Cayman court, including guarantees or charges over real estate. And what we see is that in terms of obtaining evidence in support of foreign proceedings, the Cayman court is accustomed to receiving and acting upon requests from foreign litigants and foreign courts to obtain evidence for the purpose of foreign proceedings. And there are different ways in which this can be done. One of them is under the Evidence Proceedings in Other Jurisdiction, Cayman Islands Order 1978. This provides statutory powers which can be invoked by foreign litigants in both civil and criminal cases seeking to obtain evidence in the Cayman Islands under the evidence order in support of ongoing or in contemplated foreign proceedings or tribunal. And the Cayman court has jurisdiction to make orders under the evidence order, including for the production of documents, the preservation of documents, custody or detention of any property, and oral or written examination of witnesses, which no doubt would be helpful for foreign litigants who are seeking more information and evidence from persons within the Cayman Islands. A claimant seeking to trace or identify the persons unknown who control the accounts to which crypto assets have been transferred, and to receive information from third parties, including cryptocurrency exchanges and entities located in the Cayman Islands or outside the jurisdiction, may be able to obtain a banker's trust order or a Norwich Pharmacal order in support of foreign proceedings. And this will be highly desirable to claimants of crypto asset fraud, particularly where they are trying to identify the person against whom, or persons whom, a claim should be brought against. A Norwich Pharmacal order, as I said, is an invaluable tool. The various tests, the test and the test that should be satisfied is that a wrong has to have been carried out or arguably carried out by an ultimate wrongdoer, and there must be the need for an order to enable action to be brought against the ultimate wrongdoer, and the person against whom the order is sought must be mixed up in so as to have facilitated the wrongdoing and be likely to be able to provide the information necessary to enable the ultimate wrongdoer to be sued.
And we see this in an another English decision, Mr. Dollar Bill Limited against Persons Unknown, where Bankers Trust and Norwich Pharmacal orders were granted requiring cryptocurrency exchanges located outside of England and Wales to assist in determining what happened to the claimant's Bitcoin. It is most likely that the Cayman Islands will take this approach and can be persuaded that there's a strong case of fraud and that the victim of that fraud has a proper proprietary claim in the case of applications for Bankers Trust order. With respect to service out of the jurisdiction, I know my colleague has already touched on the alternative aspect of service, and it is likely that the Cayman Islands will take the same approach that has been taken in the BVI and in the in England and Wales, and also other jurisdictions that have. So, with respect to actual service out of the jurisdiction, the Cayman Court may permit service out where it is satisfied that there's a serious issue to be tried between the claimant and the persons unknown, that the cause of action available to the claimant passes through certain gateways that are provided for in the court rules. And I think one of the common ones that would be easily or should be easily satisfied is cases where the claim is brought against a person duly served within or out of the jurisdiction, and a person out of the jurisdiction is the necessary or proper party to the case. It must also be shown that the property obtained by fraud was impressed with a constructive trust, and further that on balance, the Cayman Islands is the appropriate forum for the claim. So the fact that the courts are willing to entertain a constructive trust claim against crypto exchanges is significant not only for victims of crypto fraud, but also for the exchanges themselves. And so I'm of the view that litigants in the Cayman Islands would have access to the full range of litigation tools when dealing with the misapplication of crypto assets, as they would with respect to any other form of property. And there is nothing new about unauthorized trading with client funds and the misappropriation of assets and fraud in general. And crypto asset trading platforms, however, are novel, and the body of case authorities, the body of regulation, etc., is still developing. But as the English cases have shown, the traditional tools available to the Cayman courts will be of utmost value to claimants in crypto asset related fraud. So watch this space, as it will be interesting to see how the Cayman Islands do in practice deal with crypto asset claims. Thank you very much for your time. I appreciate it. Thank you.